E justamente nessa terça-feira, o presidente Lula declarou que Donald Trump está tentando mandar no mundo a partir das redes sociais. Repórter André Anelli, direto de Brasília, chegando com as últimas informações. Será, André, que essa alfinetada pode ter uma relação, ou pelo menos indicar o fim dessa relação mais próxima entre Lula e Donald Trump, ou não dá para saber? Bem-vindo, boa noite. Possivelmente não, viu, Tiago? Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Conforme a gente ouviu agora há pouco do Fabrício, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que gosta do presidente Lula ao confirmar esse convite feito ao Brasil para participar do Clube da Paz relacionado à faixa de Gaza. Esse convite ainda está em análise pelo Palácio do Itamaraty, que não tem previsão de se manifestar. Apesar desse elogio e do convite de Trump, Lula voltou a fazer críticas ao presidente americano, dizendo que ele quer governar pelas redes sociais. A afirmação é uma referência aos anúncios e até ameaças públicas recentes de Trump sobre temas como a política na Venezuela e o controle da Groenlândia. As declarações foram dadas durante um evento do programa Minha Casa Minha Vida, no Rio Grande do Sul. Vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? Fantástico! Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala aí da coisa que ele falou. Todo dia. Você acha que é possível, gente? É possível eu tratar do povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês? Se eu achar que vocês são um objeto e não um ser humano? Horas após essas declarações, o presidente Lula voltou a fazer críticas sobre Trump em uma outra cerimônia de assinatura de contratos para a construção de navios gazeiros, empurradores e barcaças, também no Rio Grande do Sul. Na ocasião, Lula afirmou que o Brasil vai seguir buscando novos mercados para produtos brasileiros em resposta ao tarifaço dos Estados Unidos. Só nesses 3 anos, nós abrimos 508 novos mercados para vender os produtos brasileiros. Ah, o Trump nos taxou? Tudo bem, eu não vou ficar chorando. Eu vou procurar alguém para comprar aqui que ele não quer comprar. Eu não vou ficar lamentando. Eu vou ficar lamentando. Esse tom das declarações de hoje é diferente daquele adotado por Lula no fim do ano passado, quando disse que havia química entre ele e Trump. Essas novas críticas dos discursos se somam à publicação de um artigo na semana passada em que Lula criticava a atuação dos Estados Unidos na Venezuela. Tiago. André Anelli, direto de Brasília, você volta em instantes. Eu vou chamar já os nossos comentaristas aqui nos estúdios: Denise Campos de Toledo, Cristiano Vilela de volta das férias, é bom começar o ano dia 20 de janeiro, né? E a Dora Kramer no nosso telão sempre. E eu vou começar, pedir licença para a Dora e para a Denise, com o Vilela, que esteve nos Estados Unidos. Inclusive estávamos aqui na semana do Natal, ele já estava lá, trazendo todo o clima, a situação dos Estados Unidos, e agora o presidente americano faz um balanço sobre esse primeiro ano. Bem-vindo, Vilela, de volta, bom te receber aqui. Tiago, uma ótima noite a você, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan, a Denise, a Dora. Olha, é bom começar o ano e começar o ano realmente agora fazendo um balanço desse um ano de governo Donald Trump. E se percebe claramente, o Neitzke trouxe os fatos, trouxe a demonstração de como a opinião pública encara Donald Trump nos Estados Unidos e, de fato, existe ali uma parcela expressiva da sociedade, claro, que é trumpista de carteirinha, gosta, realmente acaba sendo impactada por esse tipo de medida chamativa, né? É importante a gente destacar que nesses um ano, 365 dias de governo, não faltou um dia que não tivesse um fato, algo marcante trazido pelo presidente americano. Então é natural que haja, sim, um certo contingente da sociedade que o apoie duramente, arduamente, em todos os momentos. Agora,
Por outro lado, existe um reflexo bastante negativo, especialmente no campo da economia. É consensual a existência de inflação, especialmente no âmbito dos produtos, dos gêneros alimentícios, e, de fato, isso é capaz de fazer com que a popularidade do presidente americano ela tenha um teto e não consiga ultrapassar esse teto, mesmo diante de tantos factoides que têm sido realizados durante todo o tempo. São inúmeros aspectos, não é, Denise, que a gente pode discutir aqui. Daqui a pouco a Dora, claro, vai falar também sobre essa declaração do presidente Lula, mas, de qualquer forma, a questão econômica pegou muito nesse primeiro ano, né? Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, bem-vindo, Vilela. Dora, boa noite a você que nos acompanha. Tiago, em relação à economia, que aliás não foi muito destaque no pronunciamento hoje de Trump, ele não tem muito o que comemorar, ele não conseguiu grandes avanços em relação ao governo anterior, o governo Biden, que ele criticava demais. Ele não conseguiu a geração de empregos que esperava, mesmo com toda a ofensiva com relação aos imigrantes, que ele falava que disputava o mercado de trabalho. A taxa de desemprego encerrou ano passado em 4,4%, depois de ter chegado à faixa de 4,6%, que seria mais alta em mais de 4 anos, e com uma redução da oferta de novas vagas no final do ano de uma forma preocupante. Isso até pesou naquelas perspectivas, apostas quanto ao que pode acontecer com os juros. Teve a questão do tarifaço, que impactou muito, ela até chamou a atenção para a questão da inflação, mas pesou principalmente na inflação de alimentos. E a inflação fechou o ano acima, bem acima do teto da meta, fechou em 2,7%, a meta lá é 2%, e isso vem adiando cortes maiores dos juros, mesmo com toda a pressão que é feita por Trump. E todo esse processo, todas as idas e vindas dele, tarifaço, essa ofensiva dele contra diversos países, tem uma repercussão negativa no mercado financeiro pelo nível de incertezas que coloca. Então, isso fez com que a economia dos Estados Unidos perdesse credibilidade, perdesse influxo de investimento, o dólar perdeu posição, assim como os títulos americanos, como um porto mais seguro, um ativo de defesa em momentos de maior incerteza, de maior risco, justamente porque Trump é um grande foco de incerteza. Então, o mercado financeiro reavaliou todo o posicionamento e hoje chamou a atenção. Hoje ele está num pico aí de embates com relação à Europa, que pode tomar medidas retaliatórias também contra os Estados Unidos, e a visão dos investidores é que países emergentes ficariam um pouco fora das consequências desse embate entre o bloco europeu e os Estados Unidos. E aí foi retomado esse fluxo de investimentos. Chamou a atenção, Bolsa de Valores aqui no Brasil batendo recorde num dia de instabilidade, de queda acentuada das bolsas nos Estados Unidos, queda que aumentou depois do pronunciamento de Trump, o dólar com pequena variação, mas teve esse movimento negativo do mercado que foi atribuído justamente ao maior fluxo de investimento para os emergentes. Dora Kramer, estávamos aqui há exatamente um ano falando e comentando, né, sobre a posse de Donald Trump e agora esse balanço do primeiro ano de mandato. Quais são os pontos que você destaca aqui para a gente? A gente falou muito sobre a questão internacional e essa declaração de hoje do presidente Lula explicitamente falando o nome dele, o nome do presidente dos Estados Unidos, porque muitas vezes o presidente brasileiro acaba fazendo a crítica, mas não cita nominalmente para evitar qualquer tipo de entreveiro, não é? Boa noite, bem-vinda, Dora. Boa noite, Tiago, Vilela, bem-vindo, bom ano novo, que eu não te vi ainda, boa noite, Denise, boa noite a todos. Pois é, olha, o pronunciamento do Trump, 1h20, depois suas perguntas, gente, é muito difícil avaliar as primeiras avaliações da imprensa americana dão conta de que ele exagerou os dados, mentiu, fez miséria, enfim, é a versão do Trump sobre um mandato, sobre um ano, em que ele, naquela autorreferência habitual, tudo é a respeito dele, tudo é atribuído a ele. Numa dimensão menor, a gente também tem aqui o presidente Lula, que às vezes envereda por esse caminho. Agora, a declaração do Lula, você me pede, Tiago, para analisar essa parte, a gente nota que é o seguinte: o Lula faz uma crítica, mas faz uma crítica lateral, de jeito a não ferir suscetibilidades, né? Você vê que ele critica o uso da rede, e erra na rede, porque não é o Twitter nem existe mais, nem é o X, porque é a rede do próprio Trump que ele usa
mas ele diz, ele não fala em imperialismo, em autoritarismo, nada. Ele não critica o modo do Trump governar, mas sim o fato do Trump usar a rede. O que é isso? É uma maneira de não parecer submisso e de manter acesa a chama da soberania, que é uma das bandeiras, a defesa da soberania nacional, que é uma das bandeiras de campanha. Então, tudo tem a ver com campanha. Então, ele critica, mas não, digamos assim, mas não provoca, não agride, não fala nada que seja contra, mesmo na Venezuela. Na Venezuela, ele vai pelo mesmo caminho de todo mundo, criticando a invasão, mas nem uma palavra sobre o Trump não dá atenção à retomada da democracia e fazer apenas uma conta de chegar com a questão do petróleo na Venezuela. Então, o presidente Lula critica, mas se mantém ali no limite do que ele considera conveniente para ele, internamente e também nas relações com os Estados Unidos.